rádio que toca palhoça. Olá, boa tarde, estamos no ar com mais um Equilibrilho. Aliás, seja boa tarde, seja bom dia, seja boa noite, para você que vai estar no carro ouvindo o nosso podcast, para você que vai estar nos vendo no YouTube, seja muito bem-vindo a esse programa que mostra ali o equilíbrio, a superação e que, na verdade, o brilho que nos mantém é o Espírito Santo. E eu tenho certeza que você vai ser edificado nessa tarde com a convidada que está aqui, que é Diane Lopes, do Madame Diamond. Seja bem-vinda, Di. Boa tarde, tudo bem, Lu? Tudo bem, meu amor. Como é que você está? Estou bem, graças a Deus, e muito feliz por estar aqui. Gente, tá tudo. Estou gente, até nervosa, olha gente. Só, a Di, ela acabou de chegar do Egito. E aí a gente brinca um pouco que até tu voltar novamente com a língua, porque tu acaba tendo que falar inglês quase que o tempo inteiro, né? Falando inglês, isso. E como é que a gente vai contar justamente essa história? A Diane, ela estava no Egito. A Diane tem uma história de superação incrível, por sinal. E muita gente, a gente estava até conversando sobre isso, muitas pessoas acham que é só chegar lá e deu. E na verdade você tem que construir o seu nome. E para que você construa o seu império, você precisa subir alguns degraus sem pular eles, não é isso? A gente precisa se diminuir, muitas vezes, para depois a gente ser visto. A gente dá uma desaparecida para aparecer. Eu costumo dizer que foi dessa forma que eu conquistei o meu espaço. E como que foi, Di? Conta agora para nós. Deixar família, deixar tudo e sair daqui e agora eu vou pro Egito. Foi desafiador. O primeiro passo foi bem desafiador porque eu fui com uma ideia. Eu fui com um pensamento. Eu saí do Brasil em 2021, bem ainda meados de pandemia ali, né? Tava ainda naquela crise da pandemia, achando que era só dinheiro. É uma oportunidade, né? Eu já tinha amigos, né, gente, pra falar assim, não sair despencando no Egito assim, à torta e direito, não. Eu já tinha alguns amigos lá que estavam lá, que me indicaram, que eu sabia que eu iria para uma casa, eu tinha um local para ir, a única coisa que eu sabia era isso, que eu ia chegar, alguém me pegar no aeroporto e tava tudo bem, o restante eu já não sabia de mais nada. E até achei que seria, assim, Disneylândia, né, gente? Tô indo pra outro país, vai ser aquela coisa incrível. E tu sabia falar alguma coisa de inglês? Nada. Sério? Não sabia, thank you. E a gente te via falando inglês nos stories tranquilamente. Foi outro desafio, tá? Porque foi uma das primeiras coisas que veio na minha mente. Eu não consigo falar o inglês, mas hoje a gente tem a facilidade do Google Tradutor, que ajuda muito, né? Que foi assim que eu cheguei até o Egito, com o Google Tradutor. Uau! E quando eu cheguei, assim, no Egito, eu pensei, pronto, agora minha vida tá pronta, tá organizada. Mas antes de tudo isso, eu falo no financeiro. Mas antes de tudo isso, alguém já tinha comentado comigo que não era sobre dinheiro. Que Deus estava me levando para o Egito, que não era sobre dinheiro. E como eu estava com muitas feridas, eu estava com a minha vida realmente toda desorganizada, tanto no interior quanto no exterior, eu falei, essa pessoa tá falando porque eu tô tendo oportunidade, eu que tô indo, não dei ouvidos. E fui. Peguei a mochilinha, botei nas costas, gente. E assim, eu não tinha esse dinheiro na época para ir pro Egito. Eu não tinha, realmente peguei pandemia, movimento diferente, eu tava numa fase financeira realmente quebrada mesmo. Eu tinha perdido tudo, assim, questão da minha vida financeira. Como muitas pessoas na pandemia, né? Porque muda completamente, né? Até porque eu atendi muito na pandemia, mas foi pela questão de que tô quebrando, tô falindo, tô quebrando, tô falindo. Era só isso que a gente ouvia no contexto. Exatamente. Foi desafiador, porque foi a primeira vez que eu resolvi empreender de verdade. Eu já trabalho na área da beleza há 10 anos. Mas eu sempre fui muito insegura. Essa é a palavra que me definia. Sempre, insegura. Trabalhava numa empresa de CLT e nas minhas horas vagas eu fazia o meu bico. O salão, ele era como o meu
extra. Ah, é só um extra, só pra agregar o meu salário. Tu não via como um emprego que poderia te trazer muito rendimento? Não, até porque eu não focava energia nenhuma ali. E a gente sabe que a gente vai ter frutos daquilo que você mais foca a sua energia. Exato. Porém, eu ficava na empresa. Gente, eu saía de casa às 5 horas da manhã. 5h50 eu bati o ponto na empresa. 3h20 eu tava no salão. Atendia até às 6 da tarde. Das 7 à meia-noite eu fazia bico de garçonete em pizzaria. Porque eu, nessa fase, estava separada e eu queria e não poderia deixar faltar nada dentro da minha casa. E também queria manter os meus luxos e continuar com o padrão de vida que eu sempre tive. Então eu pensei, eu preciso trabalhar mais. E quando eu fui trabalhar mais, eu não pensei mais em nada, só no trabalho e no que ia me proporcionar refúgio nos tempos de trabalho, que não era estar dentro da minha casa, era fugir. Quando eu estava no meu tempo vago, o horário que eu tinha, eu queria fugir de casa. Eu ia para uma festa, eu ia para casa de amigos, eu não queria estar em casa. Não queria de forma alguma estar dentro da minha casa. E ainda consegui agregar ali uma faculdade de educação física. Eu falei, que era completamente fora o que tu fazia. Fora o que tu trabalhava, fora o que tu tinha no salão. Eu falei, nossa, eu vou fazer. Eu quero me formar, eu quero ter uma profissão. Até então eu não via o salão como minha profissão. Jamais. O famoso canudo que a gente parece que tem que ter. Eu queria ter uma profissão. Eu falei, não, eu quero levantar o meu canudo ali. Eu quero me formar. E não deixa de ser, assim, eu quero muito, eu realmente não, sim, tenho essa vontade. É importante, de fato. Mas não era algo que ia, naquele momento, me agregar em nada, assim. Eu só queria incluir aquilo ali, mais uma coisa pra dizer, eu faço faculdade. Eu sou independente, eu tenho meu carro, eu vivo minha vida. Eu sou dona de mim. Acho que o que eu queria era isso, mostrar isso para as pessoas. Então eu decidi uma faculdade que no momento seria mais fácil para mim. Não que era algo que eu queria, que eu gostasse de fazer. Entendi. Meu coração não pedia pelo aquilo. Aí eu surtei quando deu pandemia. Literalmente eu surtei, porque como que eu tava numa... Aí eu já tinha saído da empresa e falei, vou ficar só no salão. Ali em 2019. Eu tinha saído dessa empresa que eu trabalhava, falei, vou ficar agora só no salão. Aí ali eu comecei a focar. Veio pandemia. Fiquei no salão e com a faculdade. Eu falei assim, não tem como eu continuar com a faculdade. Não tem como a minha vida tá desse jeito. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu já não sabia, nada mais era bom pra mim. Eu ia pra um ambiente, lá eu ficava agoniada, eu ia pra outro. E assim, eu virava minha noite rodando sem estar feliz em lugar nenhum. E foi aonde eu comecei a buscar um pouco da inteligência emocional, buscar ajuda de mentores, fiz imersão, inclusive, contigo, fiz treinamentos de gestão emocional, fui começando nisso. Só que a gente acha, né, quando a gente faz uma imersão, um treinamento... Tô pronta. Uhum. Tô pronta. E não entende que o processo ainda é árduo, ainda tem um longo processo pela frente. Eu era falha ainda. Muito, a gente é falho todos os dias, né? A gente tem que buscar. Mas eu era muito inexperiente. Eu tinha só chegado 2, assim, passinho pra frente, eu achei que eu tava pronta. E que o Egito seria fichinha pra mim, sabe? Já aguentei tanta coisa na vida. Aguento o Egito numa boa. E quando eu fui, assim, foi bem difícil, porque eu achei que, vou chegar, vou ter brasileiros que vão me receber, e vai ser incrível. Fui muito bem recebida, tive bastante incentivo de algumas pessoas, mas veio a dificuldade da língua, onde as pessoas não me interpretavam bem, porque eu não sabia falar, e eu não conseguia me comunicar, dizer o que eu realmente queria fazer, e muitas vezes acabava fazendo um procedimento errado. E no final, quando não dava certo, a gente trabalha numa empresa, né, para que as pessoas entendam, a gente trabalha numa empresa. Eu até ia fazer uma pausa aqui para justamente dizer, porque o que acontece? Claro que aqui vem muitos seguidores também, tanto meu agora quanto dela, mas são outras pessoas que vão estar ouvindo. A Diane, ela foi para o Egito para uma especialização no Egito, então, dentro dessa especialização tinha uma casa, né, onde ficavam os brasileiros, mas você também não só estava ali se profissionalizando, se especializando, mas você tinha que colocar isso em prática. Exatamente, por isso que eu digo que a minha experiência, ela foi 100% prática, porque aqui, tá, para que profissionais também da área entendam, os cabelos, eles não se comparam aos cabelos do Egito.
É um cabelo de uma estrutura muito difícil, é um fio muito resistente. Eu estava acostumada a fazer alisamentos aqui. Eu tinha bons resultados aqui. Ele é o que a gente chama ali, talvez mais difícil que um cabelo afro 4C. Isso, mais ou menos isso. Ele chega a ser mais difícil que um afro 4C. Por quê? Porque é um cabelo que ele não tem cuidado, é um cabelo extremamente ressecado. E elas não acreditam que o cabelo precisa dos nutrientes, que ele precisa de hidratações. Elas, primeiramente, elas vendem lá alisamento como treatment, que chama-se tratamento. As pessoas pensam que estão vindo fazer um tratamento no cabelo. Deus. Não é informado a elas que elas estão fazendo uma química. Que aquilo, se ela não cuidar, vai vir a ter problemas. E aí, chefes, né, que contratam os brasileiros, levam pra lá, colocam na casa, levam os funcionários para trabalhar lá nessa empresa dela, é totalmente legalizada, ela trabalha, ela paga um salário pra gente trabalhar direitinho. Ela paga o nosso Uber pra gente trabalhar. Então eu pensei assim, nossa, olha só, tô me sentindo maravilhosa, né? Fui chamada pra ir pra uma empresa onde vão pagar pelos meus serviços. Existem vários olheiros, inclusive, no Brasil, né? Existem. Eu vou trabalhar, você paga pelo meu mérito. Nossa, como eu sou top. Cheguei me achando a maravilhosa. E quando eu dei de cara com o meu segundo dia de trabalho, com a forma qual elas abordam, talvez seja a forma que o tradutor traduzia, talvez era porque eu não entendi o inglês, mas foi pesado a abordagem. Você não tem capacidade. Como você ousa tratar a minha cliente dessa forma? Nossa, gente, me arrepiei. Como você fala dessa forma? Como você faz isso? Porque nós brasileiros somos muito maleáveis, né? E aí, de repente, você chega num país totalmente... Se você não gostou do meu trabalho, se você achou que não ficou legal, você vai falar, nossa, o que aconteceu? Acho que meu cabelo deu uma ressecada, algo assim, vamos refazer. Elas vêm, assim, fazendo escândalos, berram. E eu me lembro daquela novela do Inxalá lá. Da Carla Dias. Elas são muito escandalosas, assim, a um ponto de irem com polícia e capangas, de quererem o dinheiro de volta. Meu Deus. E muitas vezes, não só porque o seu trabalho não ficou bom, mas por maldades mesmo. Por realmente não todas, tá, gente? É cultural. É bem cultural isso lá. E daí, tu se assusta. Imagina, eu não tava acostumada a ver tudo isso. E aquilo me feria. Eu chegava em casa, eu ia chorar. Eu dizia, meu Deus, eu sou incapaz, eu não sou uma boa profissional. Se você faz o cabelo e dava uma ondinha que fosse da marca do travesseiro dela, ela viria no outro dia fazer um escândalo. Meu Deus. E os responsáveis não queriam saber o que aconteceu, se a culpa foi dela. Aquele ditado que o cliente sempre tem razão, ele vale muito no Egito. Ele sempre tem razão. Ontem eu fiz um stories falando sobre tratamentos de excelência e que quando, na verdade, nós somos muito cobrados, a gente dá o nosso melhor. Então, imagina essa pressão de tu ficar o tempo inteiro ali forçando pra dar o teu melhor. E daí, gente, parece que tudo aconteceu comigo. Isso eu tô falando da minha primeira temporada. Não me dei bem com algumas pessoas da casa, eu tive que conviver numa casa... Um Big Brother. De verdade, eu acho que se eu for chamada pro Big Brother hoje, eu acho que eu venço. Acho que eu consigo. Inteligência emocional já tem. Porque, gente, é muito difícil. Tu trabalha, tu convive com as pessoas o dia inteiro. Existem os atritos o tempo todo, tá? Do trabalho ali. Chegar em casa é mais esse estresse. Tu tem a tua família aqui. Tu tem os teus filhos. Tu tem os teus problemas. E é tudo aquilo. Só que na minha primeira temporada, eu falei, eu vou fugir, como eu sempre fiz. O que eu fazia quando dava alguma coisa que eu tava muito magoada? Eu buscava uma festa, eu buscava conhecer pessoas, né? Aonde, mais uma vez, eu estava repetindo as mesmas coisas que eu fazia aqui, porém em outro lugar. E foi, gente, por Deus, foi 6 meses todo dia. Meu celular vibrava, eu via o nome de alguma das supervisoras, meu coração tremia, meu corpo tremia inteiro. E foi humilhação em cima de humilhação, você não tem capacidade. Totalmente fragilizado. O que você tá fazendo aqui? E assim, eu não entendia, porque eu postava os meus trabalhos e eu tinha ótimos feedbacks, os cabelos eram muito bonitos, mas pra ela nunca era bom, nunca tinha brilho suficiente. Muitas vezes as clientes até gostavam, ela ligava pras clientes... gente, vocês me avisam se tiver. Ela ligava pras clientes pra vir fazer porque ela não gostou do cabelo. Então, parece assim que foi
pra pegar no meu pé mesmo, parece que foi pra mim... Eu hoje entendo que foi Deus realmente me curando ali, né? Porque com ninguém dava errado, só comigo, gente. Tanto que daí um belo dia, depois... Eu fui pra ficar 1 ano, tá? Na primeira temporada. Depois de um belo dia... Essa parte, gente, é a primeira vez que vocês estão ouvindo eu falar, assim, que eu nunca abri meu coração dessa forma, contando exatamente essa parte do Egito. Foi quando já fazia 6 meses... Eu tava saturada, eu não tinha conseguido guardar dinheiro ainda, porque primeiramente eu fui arrumar minha vida financeira, que eu sempre fui muito honesta com essas coisas. Eu falei, não, eu tô agoniada com o meu financeiro. Eu fui arrumar minha vida financeira primeiro. Quando deu meus 6 meses, eu falei, agora é o momento que eu vou guardar o dinheiro pra fazer um silicone, pra trocar de carro, pra viajar, pra ver a vida que eu acho que eu acho que era a vida que era pra mim. Deu 6 meses, ela pegou e deu uma cliente que... Eu não lembro o que aconteceu no momento, e a cliente falou algo sobre mim, e ela falou algumas coisas pra mim, só que eu já tava tão saturada, eu tava tão cansada, que eu falei, eu não quero mais. Eu entendo que o meu trabalho não tá sendo bom pra você. Ela assim, você é boa só em cabelos bons. Em cabelos afros você não é boa. Tô meio resfriada. Em cabelos afros você não é boa. Eu peguei e falei pra ela, tudo bem, eu te entendo. Só que pra mim não dá mais. Eu não aguento mais. Tá sufocante, eu não durmo mais. Gente, se vocês me vissem, eu tava destruída. Era olheira, eu tava acabada. Os meus próprios colegas olhavam pra mim e diziam assim, vai embora. O que tu tá fazendo aqui? Tu não precisa disso por causa de dinheiro. E tu foi persistente. Não sei se eu posso falar o nome dela. Pode. A Habab só te humilha o tempo todo. E tal, as egípcias não gostam de você, as recepcionistas parece que fazem de tudo pra atrapalhar teu trabalho. Vai embora! O que tu tá fazendo aqui? Eu tinha uma amiga que eu amo, assim, de paixão, que teve do meu lado o tempo todo, que é a Ari. Ela teve comigo o tempo todo ali, me dando sustento de palavras. Acho que ela foi o meu anjo nesse momento. E ela falou pra mim, não desiste. Só tu sabe a tua dor. Só tu pode dizer o quanto tu aguenta e o quanto tu não aguenta, até onde tu pode chegar, até onde tu não pode chegar. Não ouve as pessoas. E era exatamente assim, uma pessoa aqui do meu lado falando isso, aí tinha mais uma outra pessoa. Eu nunca me esqueço também da Dani Mota, que ela chegou pra mim e falou assim, Di, tu é boa. Tu é excelente no que tu faz. Só que a Rabab, ela quer o teu máximo. Ela vai te espremer. Ela vai te espremer. Porque tu pode ter certeza que a hora que tu sair do Egito... Tu vai ser a melhor profissional que existe na face da Terra. E eu chorando, nesse dia foi um dia bem difícil, a gente teve que mudar de casa no meio da madrugada, que aconteceu, segundo eles, o que nunca acontece lá, fomos assaltados na nossa casa, e a gente teve que mudar de casa no meio da madrugada, eu subi 4 degraus com um monte de mala, eu rolei escada abaixo. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui, gente? Não quero mais, eu não quero mais. Aí nesse dia a Dani Mota veio e falou pra mim, calma, Di, tu é uma excelente profissional, tu é uma ótima profissional. Só que assim, e a Rabab sabe disso. Porque só os fortes permanecem aqui no Egito. Tu tem que ter muita força de vontade pra ficar aqui. E tu não vai desistir porque tu sabe. Eu me lembro desse dia. Aí teve um dia que eu falei, quando deu 6 meses, eu falei assim, chega, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, que era toda a vida. Ai, por favor, eu vou melhorar. E pra mim eu já era boa, já tava tudo bem. Só que aos olhos dela nunca nada tava bom. E ela sempre pega uma pra Cristo. Antes de mim tinha uma outra. Que ela pegava pra Cristo. Quando eu cheguei, a menina agradeceu que daí fui eu a Cristo dela. Aí passou, né, essa fase. Ali chegou nesse dia que eu falei pra você dos 6 meses. Aí eu falei assim, olha, eu não aguento mais, realmente eu agradeço essa oportunidade. Eu agradeço porque eu sou muito grata mesmo nos desafios. Eu falei pra ela, eu agradeço, você me fez muito forte. E eu não quero mais, eu quero voltar pro Brasil, só quero saber quanto que você me dá minha passagem. Ela falou, chama lá o moço da passagem, ele me deu. E a minha passagem era para os próximos 2 dias. Aí eu mandei uma mensagem pra ela, falei, olha, a minha passagem é daqui 2 dias, eu quero saber se eu posso trabalhar esses 2 últimos dias, porque eu não quero ficar aqui parada perdendo dinheiro. Ela falou assim, não, você não pode trabalhar. Eu não posso correr o risco de você queimar mais o meu nome. Você está queimando o meu grande nome. Eu falei, tudo bem, eu te entendo. Aí fui pra casa esses 2 dias, fiquei lá em oração e falei assim, o que eu fiz? Meus 6 meses aqui. Esse tempo todo aqui foi em vão.
Então não, Diane, tu pagou tuas contas, tu não deve nada, tu vai chegar lá, tu tem o teu espaço, tu não paga um aluguel, tu vai recomeçar a tua vida. Mas não foi o que eu vim buscar aqui. Era uma sensação. E eu não tinha eu tinha alguma quantidade guardada, mas não o suficiente pra recomeçar da forma que eu queria. Imaginado, é. E entrou um sentimento de incapacidade. Eu comecei a acreditar que eu era tudo aquilo que ela tava me falando. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou chegar lá e vou abandonar a minha carreira. O que eu quero com isso? Fazer cabelo? Não. Eu vou arrumar realmente um serviço de CLT. Eu vou lá, eu trabalho, tenho meu salário, que seja ali o que for. Ninguém me enche o saco, não tem nada disso. Eu não preciso estar correndo atrás de nada. Tá bom, é isso, seu. É isso que era pra mim vir aqui? Foi pra isso que eu vim? Beleza, é isso que eu vou fazer. Mas foi 2 dias de muita dor. Porque eu não aceitava. Eu falava, mas meu consciente não aceitava. Eu me sentia incapaz. Aí fui pro aeroporto. Depois desses 2 dias, ela me pagou tudo corretamente. Eu não tenho nada pra reclamar dela, assim, em questão a isso, nada mesmo. Ela me pagou, realmente, tudo certinho, deu minha passagem. Eu cheguei no aeroporto, eu não consegui embarcar. Porque eu tinha tomado a vacina do Covid lá e tinha saído a lei que eu tinha que ter aquela carteira de internacional de vacina. E como eu tomei assim que eu cheguei, não tinha, eles não davam ainda. Aí ela simplesmente, eu liguei pra ela, simplesmente falou pra mim que eu não era mais responsabilidade dela. E que eu teria que me virar dali pra frente. Que ela já tinha feito o papel dela. Me pagar, dado minha passagem, dali era problema meu. Eu que tinha que ter ficado atenta aos documentos que eu precisava pra viajar. Eu não sei o que aconteceu naquele momento. Eu não tinha o dinheiro pra voltar. Todo que eu precisaria pra comprar uma passagem pra voltar, os dias que eu teria que ficar lá até essa documentação ficar pronta, aonde eu ia ficar, eu ia ter que alugar um hotel, porque ela nem deixou eu ficar na casa dela. Começou tudo isso, passava na minha cabeça, eu entrei em pânico e comecei a mandar um monte de mensagem pra ela. Rafa, pelo amor de Deus, eu falei assim pra ela, dessa forma, gente, eu te imploro, me dá mais uma chance. Eu te peço, me deixa ficar mais um mês. Desconta $50 de mim, de qualquer resultado meu que tu ficar ruim, correndo o risco de não ter salário nenhum, porque pra ela tudo era ruim. Não tinha nada que era bom. Mas eu falei, me dá mais uma chance. Mas assim, ó, eu fui digitando. Pelo amor de Deus, eu te peço, eu tenho meus filhos, você vai ter a melhor funcionária contigo, eu vou ser fiel a você, eu vou me dedicar, enfim. Dentro do meu coração, eu não acreditava que ela ia me dar essa chance. Há 2 dias atrás, a mulher falou que não era possível ficar 2 dias. Quem dera que ela ia me dar 30, né? Eu tava perdendo meu tempo, mas era a minha única saída. Era me humilhar. Realmente me humilhar. Quando, do nada, assim, depois de eu ter escrito um textão, eu só vi um ok, fique. Eu, oi? Ela disse, fique. Isso, você fica, você volta a trabalhar no sábado. 30 dias. Qualquer erro que houver, ele tá descontando $50 a cada erro. Eu falei, ok, tá combinado. Olha que interessante, né? Na verdade, você persistiu, obviamente, mas no momento da tua humilhação é que vem uma saída. Eu, hoje, com tudo que eu passei, eu olho pra isso e penso assim, ó, foi Deus. Que ele foi lá no fundo do poço e me resgatou, porque eu não tinha mais força. E tu ia vir pro Brasil naquele momento com um sentimento de derrota. De derrota. Porque tu já tinha saído do Brasil com uma identidade deturbada, né? Porque tu tinha saído do Brasil sem teu relacionamento, tava deixando ali os teus filhos, tava deixando ali tua família, não estava com um emprego definido, porque tu saiu praticamente, né? Eu vou te dizer no meio da pandemia, porque agora que nós estamos voltando a respirar, né? Então, tu saiu no meio do furacão, literalmente, emocional. E aí você chega lá, passa por... né, foi espremida, porque o ouro, se ele não é colocado à prova, não é colocado no fogo, ele não vai ser extraído. Tá? Doeu, assim. Hoje eu consigo falar sem dor, mas doeu. Doeu muito, porque eu me senti incapaz, eu me senti uma péssima profissional, eu me senti uma péssima mãe. Tudo veio pra mim. Eu falei, o que eu fiz na minha vida até aqui? E mais a pressão aqui do Brasil. E mais a pressão, não. Nessa época ainda meu salão tinha ficado fechado. Uhum. Eu não tinha deixado aberto esse tempo, até porque como eu estava tudo muito bagunçado e foi tudo muito rápido, gente, eu não tinha dinheiro nem pra ir. Eu vendia meus móveis, não tinha mais isso. E a tua família te apoiou quando tu saiu? Sim, minha família me apoiou, assim.
Tem mais isso. Eu não tinha dinheiro pra ir, eu vendi os meus... Porque assim, ela paga a nossa passagem internacional. Mas a nossa passagem de Floripa até São Paulo era por minha conta. Eu tinha que levar $400 em dinheiro, que era pra mim me virar lá. E isso em reais, na época, dava uns R$1.700, R$1.800. Eu tinha que comprar mala. Eu nunca tinha viajado. Nem aqui por perto, assim. Nunca fui de viajar. Não tinha uma mala. Eu tinha que levar 2 malas de 23 quilos. Mais uma de 10. Eu não tinha essas malas. O meu celular quebrou naquela semana 2 vezes. 500 e pouco a tela as 2 vezes pra arrumar. Eu não tinha. Eu saí vendendo o que eu tinha. Eu vendi sofá. Eu vendi notebook. Eu saí vendendo as minhas coisas pra ir. E daí falei, tá tudo bem, eu vou voltar com dinheiro. A hora que eu voltar, eu vou comprar tudo novo. Vou ter uma nova vida. Eu vendi materiais do salão, coisas do salão, porque ia ficar fechado. Então, assim, realmente eu não tinha nada aqui. Eu não tinha nada, porque eu fui achando que seria perfeito, que daria tudo certo, que eu... Por que comigo? Aí eu olhava os profissionais ao meu redor, e ela chegava a dizer pra mim, veja o que você está fazendo de errado, porque é só você que dá errado. Aí eu falava, gente, meu trabalho tá ruim. E eles diziam, não, sei lá, mas tenta mudar uma técnica, tenta fazer tal coisa, tenta descobrir o que pode ser. Era uma aprovação. Hoje tu entende que era uma aprovação, hoje eu entendo literalmente. Que era uma aprovação. Aí ela dizia assim, eu dizia assim, gente, porque não tenho, eu faço igualzinho vocês. O que eu tô fazendo de errado? O produto é diferente, né? Elas usam um produto lá um pouco diferente também. Usavam, né? Um produto bem diferente quando eu cheguei. Eu nunca tinha usado, nunca tinha conhecido. E Deus disse assim, gente, o que eu fiz, né? Como assim eu tô voltando? Sem nada? O que eu vou dizer pros meus filhos? Eu dei bons presentes pra eles nesse tempo que eu fiquei lá, assim. Mas mesmo assim, o que eu vou dizer pra eles? A cabeça uma confusão. Foi um sentimento muito ruim. Enfim, ela me deu mais esses 30 dias. Que na visão de todo mundo era improvável. Porque a Rabab é daquela que assim, ó, se ela não gostar do teu trabalho, ela te manda embora com uma mão na frente e outra atrás. Muitas vezes nem a tua passagem de volta. Muitas meninas chegam lá e fogem durante a madrugada porque não aguentam a pressão. Que ela não faz isso. Depois eu fui vendo, não era só comigo. Ela faz isso pra testar a pessoa, eu acredito. Eu não sei o que passa na cabeça dela. Enfim, fiquei mais esses 30 dias com a sensação. O combinado era, se eu não tivesse nenhum problema durante esses 30 dias, eu podia concluir o meu 1 ano que eu tinha ido pra ficar. E eu fiquei durante esse tempo, gente, por Deus, tá? Eu não mudei nada, continuei trabalhando da mesma forma e não teve um problema. Um problema. E ela falou assim, realmente você melhorou muito, mas tu vai pro Brasil, faz mais um curso e volta pro verão. Só que quando eu voltei pra casa pra ficar esses 30 dias, as pessoas ficaram assim, oi? Tu voltou? Não, mentira, porque eu cheguei de madrugada, bati na porta, todo mundo assim, tu, como assim? Eu não acredito que isso é impossível, Rabab, aceitar isso de novo, você voltar. Ela tá te enrolando, ela não vai te dar tua passagem, vai fazer tu trabalhar e não vai te dar tua passagem e tal. Aí fiquei com essa pressão, ela vai chegar no final dos 30 dias, não vai me pagar, não vai fazer nada, meu Deus, e agora? Fiquei mais com essa pressão. Só que eu ouvi uma voz de Deus muito forte, vai, não erres mais. Foi algo muito, assim, foi uma das vezes que eu mais senti a presença de Deus. Vai, não erres mais. O que eu fiz? Esses 30 dias, eu virei um robô. Literalmente um robô. Eu ia de casa pro trabalho, do trabalho pra casa, deitava, dormia. Trabalhava no outro dia. Casa pro trabalho, durante 30 dias. Chegou, ela falou assim, não, realmente viaja na data combinada, da passagem, e volta pro verão. No caso, o verão seria agora, em junho, julho. Isso no ano passado. Uhum. Ano retrasado. Não sei, já tô perdida. Isso foi em 2021, gente. Aí eu peguei e falei assim pra ela, 2021 eu fui, isso foi em 2022 já. A gente tá em 2023? Isso. Foi em 2022, já, em fevereiro de 2023 eu retornei pro Brasil. Retornou. E daí o combinado era fazer um curso. Que na verdade vai ter agora essa segunda temporada porque você veio pro Brasil e voltou. Então, mas na visão de todo mundo eu não voltaria. Tu não voltaria. Mas uma vez que Deus prometeu, Ele cumpre. A gente vai fazer um intervalo, tá? Para que a gente possa estar voltando aqui para falar sobre essa segunda temporada. Correto? É a segunda temporada daí, né? Para essa segunda temporada, aonde tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Voltamos rapidinho, 2 toquezinhos, vai lá e volta.
lugar para fugir da sua rotina acelerada e conectar-se com Deus. O sítio Família Souza é um refúgio intimista em meio à natureza que traz, além do aconchego do seu lar, um novo conceito para sua família e amigos. Saiba mais no nosso Instagram, @Sítio Família Souza, em Sorocaba de Dentro, Biguaçu. Olá pessoal, eu sou a Jo, proprietária da Jo Modas, uma loja que fica localizada em Palhoça, na Barra do Aririú. Gente, nós trabalhamos desde o masculino, feminino, infantil e calçado. Toda a numeração, desde o bebê até o plus size. Além de a gente ter um crediário super facilitado, atendimento personalizado, a nossa entrega é facilitada e, além de tudo, estacionamento. O nosso WhatsApp é 48999 20 1559 ou 4899606 2833. Vai lá na nossa página no Instagram e segue @Jo_Modas2S. Dê dicas para nós, ideias que a gente está pronta para inovar. Vem para Jo Modas? Você que é morador de Palhoça e região precisa conhecer o Baratão Supermercado. Aqui você vai encontrar um açougue prêmio diferenciado com carnes nobres e bois de raças britânicas. E para te deixar com água na boca, contamos com uma padaria e confeitaria com mais de 150 produtos deliciosos. Sem contar no setor de produtos naturais a granel, com mais de 200 produtos, hortifruti fresquinho todos os dias. Você pode pedir tudo isso pelo nosso aplicativo do Baratão Delivery ou pelo nosso WhatsApp 991831957. Baratão Supermercado, seu amigo de todos os dias. Você está precisando de um tratamento para o seu cabelo? Uma recuperação para a saúde dos seus fios? Ou até mesmo um alisamento? Eu sou Yuri Souza, cabeleireiro há mais de 10 anos, trazendo a satisfação das minhas clientes. E não é só o cabelo, mas as suas unhas também precisam de atenção. Eu sou a Thay Presalino, especialista há 16 anos em cuticulagem, alongamento e esmaltação em gel. Entrego a você serviço com agilidade, durabilidade e qualidade. Nosso estúdio fica localizado na Avenida Valfride Vieira Martins, número 14, próximo do Hotel Zunino, no Bela Vista. Entre em contato pelo meu Instagram, Thaiane Presalino Nail Designer. E o meu, Yuri Souza, _cabeleireiro. A rádio que toca Palhoça. Meus queridos, estamos no ar, então, no nosso segundo bloco, e eu já quero aproveitar aqui para também agradecer os nossos patrocinadores. Cada patrocinador que está aqui nesse programa, eu quero que você saiba que você nos ajuda levando o ID. Você faz a obra de Deus também, sabe por quê? Porque nós trazemos aqui todas as pessoas que vêm, que sentam aqui na nossa bancada, nós trabalhamos mente, corpo, alma e espírito, e cada uma delas tem uma história de superação, de resiliência, de inteligência emocional, empreendedorismo sem romantismo, onde nós mostramos que na verdade nós podemos ter tudo, mas sem a presença de Deus nós não somos nada. Então, mais um café que está aqui com a gente sempre. Muito obrigado, Fezinha, mais um café. Quero agradecer também Jo Modas, que fica na Barra do Aririú, trabalha masculino, feminino e infantil, peças lindíssimas, inclusive agora no inverno. Fique ligadinho porque, olha, tem cada peça linda. Fica de olho lá, tá? Baratão Supermercados, que fica no Caminho Novo. Yuri Souza, quem faz o meu cabelo atualmente. E nós estamos aqui já apresentando ele como um dos nossos patrocinadores. E Yuri, muito obrigado pelo atendimento de excelência. Thaiane Presalino, também uma abençoada, que também faz as minhas unhas e entrou também aí pro nosso time como uma das nossas patrocinadoras. Gente, a toda a equipe, eu agradeço demais vocês. E voltamos com mais patrocinadores no final. Muito obrigada.
E vamos para esse segundo tempo? Esse segundo tempo agora, onde a gente vai falar aqui dessa superação da Diane, porque ela falou a parte ruim. E é isso aí mesmo, gente, nem tudo são flores, né? Essa é a parte feia do Egito que ninguém conta. É boa, porque todo mundo vê lá sabia no Instagram, eu mostrando, você mostrando, tudo muito... E eu sou uma pessoa que eu não acho interessante eu aparecer pra mostrar minhas dores pras pessoas, né? Eu tenho que levar algo de bom, incentivo, vou levar minha dor lá, a pessoa já, às vezes tá num dia ruim, vê o pior lá no Egito. É verdade, Não, é verdade. então- E a gente ouve muito falar, inclusive deu esses tempos numa matéria na televisão, passou o Egito até, sobre o alto nível de prostituição. Você acompanhou isso de perto? Viu alguma coisa sobre? Acontece, né? É real porque a gente vê na televisão. Sim. Mas você presenciou, viu, enfim? Assim, Fernanda, pra ser bem sincera com você, eu não vi nada sobre isso, tá? Até porque, assim, gente, o Egito ele é um país muçulmano. É proibido sexo antes do casamento. Se você não é casado, tá? Com um egípcio, é tudo bonitinho, isso é proibido, é pecado. Existem sim, né? Todo mundo faz coisas erradas sem poder fazer. Mas é pecado, é haram. Você já deve ter ouvido haram na novela, na né? novela. É haram, é pecado. Porém, se uma brasileira com um egípcio querem casar, pode, tá? É permitido, mas existe todo um processo. Se você e o seu esposo não são casados no papel legitimamente, ali tudo bonitinho, vocês não entram no hotel. No hotel, porque motel não existe, gente. E Motel como que não funciona, assim, essa questão nos finais de semana, as questões com família? Eu me lembro que, gente, assim, ó, abrindo o jogo, que a Diane eu já dei mentoria pra ela, mas agora também não vou lembrar de tudo. Uhum. Mas eu me lembro que no final de semana vocês viam muita família, e acontece também se o homem que trai, ele é preso, isso? Não, se você é pego no carro namorando, né, fazendo as coisas, você pode ser preso. Você não pode beijar na rua, andar de mão dada, se abraçar. É comum 2 homens andarem de mão dadas, abraçados, mas um homem e uma mulher é difícil você ver. O máximo que você vai ver é um de marido e mulher andando de mãos dadas. No máximo dos máximos, ainda nem sempre. Geralmente o marido anda assim, a mulher anda atrás assim, igual um chaveirinho, vai seguindo. Gente, que loucura! Tá? Realmente é um país onde as mulheres elas são muito submissas aos homens. O homem falou, tá falado. Elas podem trabalhar, tudo, mas tem um lado bom que assim, o dinheirinho delas é delas. Quando você casa bem, é claro, né? Elas trabalham pra elas, o marido que cuida da casa, ele realmente é o provedor. É responsabilidade dele, tá? Até se ela quer fazer um cabelo, ele paga. Só que também tem os detalhes, ele paga, mas ele decide. Se ela falar que quer ser loira e eu como profissional falar que ela não pode ser loira, ela vai chegar em casa e ela vai apanhar se ela não fizer o cabelo loiro. Tem tudo essa E no caso, é permitido. O homem bater na mulher. Uma vez eu presenciei uma cena de um homem batendo na mulher e ninguém se mete. Porque na visão das pessoas, algo ela fez. Alguma coisa errada ela fez pra ela estar apanhando. Meu Deus. Entende? Existem alguns casos, sim, que a polícia interfere e tal, né? Mas na maioria dos casos, as pessoas fazem... É pouco caso. Aí um dia eu perguntei assim, até riram na minha cara. Ela não vai na lei da Maria da Penha. Não existe Maria da Penha, a gente tá no Egito. Realmente, o homem, ele tem razão. A tudo, ele sempre tem a razão. Que doido. Desde pequenininho, os filhos, eles dominam as mães. A mãe, ela tem até uma restrição em chamar a atenção de um filho homem, de uma educação. Porque o filho homem, Ele tem que entender que é ele quem domina. Desde pequeno, assim. Posso estar errando, tá, gente? Eu tô falando o que eu vi, o que eu presenciei. Que eu já vi filhos pequenos bater na mãe dentro do salão e a mãe não poder fazer. Ai, filho, não sei o quê, entende? Passando a mão. Pouca amassada de pá. Né? Então, assim, eu estou falando que eu presenciei. Sim, tá? sim. Gente, que loucura. Mas vamos lá, vamos pra segunda temporada. É curioso, né? Claro, da gente saber Todo por mundo quê. tem curiosidades, né? Imagina. A questão do hijab, nem todas as mulheres lá usam hijab, não é obrigatório, como alguns países muçulmanos. Mas quem segue a risca, a religião, elas usam. E eles param umas 3 vezes por dia pra orar. Param todas as 3, inclusive de madrugada, que muitas vezes eu me assustava. Toca o sino. Toca o sino alto, realmente é em alto-falante na cidade para que todos ouçam. Sexta-feira, que é o domingo deles, tu vê vários pontos que eles dobram o joelho, colocam a cabeça no chão. E algo curioso também é que se eu estiver fazendo teu cabelo, deu o horário da oração, você para e vai orar. E crente acha demais ir pra igreja, né? E vai orar. O É povo muito bonita acha- a crença deles. Quem segue a religião, a risca, realmente é muito bonito, assim.
Que lindo, que lindo É mesmo. lindo, é muito lindo. Mas bom, vamos lá então, né, gente? Deus é maravilhoso porque ele te levou de volta e ele te trouxe de volta. E como que foi essa segunda temporada que todo mundo chegou lá e disse, não acredito, ela voltou mesmo. Inclusive, quando eu cheguei, falaram pra mim, não acredito que tu tá aqui. Eu olhei bem claro e falei, o Deus que eu sirvo me honra. Eita, Glória, que eu vou levantar que sou do reteté. Eu falei bem claro, me arrepia, porque eu falei, o Deus que eu sirvo me honra. Ai, que bom, graças a Deus. E ali eu comecei a minha provação espiritual. Porque, gente, graças a Deus deu tudo bem. Fui bem vista pela Rabab. Tanto que tem um detalhe. Lembra que eu falei pra vocês que ela falou pra mim, você volta pro verão? Eu cheguei lá, a moça que foi pra ficar no meu lugar, não ficou 15 dias e que pediu pra ir embora. Ela me mandou mensagem, eu preciso que você volte até 10 de abril. Eu preciso que você esteja aqui 10 de abril. Você voltou pode? antes ainda do combinado. Eu vim pra ficar 4 meses, eu fiquei 1 mês no Brasil e eu voltei pro Egito. Meu Deus, deixa eu tomar água. Água e mais uma publi, né? Eu também tô com a Água garganta bem aqui do querido mais pacotinho aqui, ó. Do nosso meu pacotinho que vem com as nossas xícaras, gente. Só um pouquinho. Aí eu pensei, o quê? Eu poderia ter falado, não, vou ficar aqui. Não, eu vou, é agora, tô com o corpo quente, já tô adaptada, já sei o que eu vou enfrentar. Que eu já sabia que eu ia enfrentar. Já tava adaptada com o inglês, porque assim, ó, diferente do que muitas pessoas pensam, eu dormia com o fonezinho, ouvindo aqui o meu inglês. Dormia, aprendo inglês dormindo. Eu busquei escola, até que foi o Anthony da Top Way, acho que conhece ele, né? Um amigo incrível, maravilhoso. Me Que eu tô ajudou sempre indo pra fazer inglês, gente. Eu não consegui parar, mas eu vou parar. Tive ali a ainda. ajuda do Anthony, né? Com a escola Top Way, me ajudou muito nas aulas online. E eu fiquei buscando isso tudo. Então ali eu não sou expert em inglês, mas eu já falava o inglês, eu já conseguia entender as meninas. Eu já conseguia checar um cabelo, eu já conseguia dizer assim, não, você não vai fazer esse cabelo. Eu consegui me posicionar. Porque antes eu tinha medo de dizer pra ela, não vou fazer. E fazia um cabelo que não podia fazer e dava errado. Gente, um adendo aqui, tá? Que eu já... Vocês olham no meu perfil, já alisei meu cabelo com ela, nós já vamos falar sobre isso também. Mas eu quero deixar aqui que eu tenho recebido muitos elogios da cor. Não foi ela que fez a cor, porque eu tenho um contrato em parceria com o Yuri. Porém, quem falou pra eu fazer essa cor foi ela. Eu dei a dica, eu falei... Fê, faz o seguinte, faz assim, 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 fala pra ele que eu sei que ele vai mandar bem. Inclusive, parabéns, ficou ótimo o teu trabalho, tá muito bonito. E é muito legal essa maturidade de eu dizer, porque eu disse pra ela, olha, eu vou fazer com o cabeleireiro X, né? Sim. Porque eu trabalho na publicidade, todo mundo sabe disso. E ela... super tranquila, ela diz pra ele fazer isso e aquilo. Sim, porque eu não tenho adversários, eu tenho colegas de profissão, eu troco Perfeito. figurinhas. Olha que interessante. E, gente, eu recebi tanto elogio que a primeira pessoa que eu disse pra ela, amiga, tô me estranhando ainda, mas acho que deu certo. Não, ficou maravilhoso. Eu falei pra ti, né? Então, gente, quando eu retornei, eu já tinha um posicionamento. Ela tentou. Assim que eu cheguei, ela tentou. Não sei o que, como você usa fazer isso e aquelas palavras agressivas. Aí eu hoje entendo que é o tradutor, né? Que assim, eu não consigo ler grandes textos, então eu traduzia. O tradutor, ele dava essa sensação de ela estar sendo grossa, mas é só o jeito dela. Depois eu comecei a olhar, é o jeito dela, ela fala assim. Não que ela esteja me tratando dessa forma, eu comecei a olhar de uma forma diferente. Aí foi onde eu aprendi a me posicionar. Eu falei assim, o negócio é o seguinte... Se você acha que não ficou bom, você vem, você conversa comigo e pergunta o que a gente pode fazer, o que aconteceu, o que essa cliente usou em casa. Vamos investigar, vamos ver o que aconteceu. Porque não é assim, você vai voltar pro Brasil. Eu falei assim pra ela, se você quiser que eu volte pro Brasil, eu volto agora. Eu não quero nem começar de novo, o que eu vivi antes. Ela falou só um ok no final, e dali pra frente ela não me incomodou com mais nada. Obviamente... uma vez ou outra sempre apareceu uma cliente maluca. Maluca, sabe, até que nível? Dela dizer que não gostou do cabelo e jogar água no cabelo, assim, dela mesma, gente. Tô falando pra vocês, as clientes são totalmente loucas. Assim, louca com respeito de... né? Ai, não sei, eu várias vezes eu já me via lá trabalhando inteligência emocional de todo mundo, gente. Cada vez que a gente fazia a mentoria, eu pensava, gente, eu preciso ir pra esse lugar. Sim, porque elas têm um distúrbio, eu não sei explicar, gente. Eu acho que é pela carência. Elas vêm ali, elas estão muito feridas. Aí foi onde eu comecei. É o momento de extravasar, né? Foi onde eu comecei a observar. Elas não têm voz dentro de casa, então elas têm que ter voz em algum lugar. Então eu comecei a olhar e começar a entender o meu propósito. Essa mulher, ela tá carente, ela tá ferida. Ela só é assim porque ela tá ferida. Aí, assim, eu sorri e elas ficavam...
Aí tinha umas que eram muito simpáticas, muito queridas, traziam presente, elas dão caixinhas, elas têm o hábito lá, gente, não só no salão, mas qualquer lugar que você vá, eles têm o hábito de dar caixinha. Eu trabalhei em caixinha, que seria a gorjeta, elas dão ali uma gorjeta. Você vai no mercado, o moço já fica esperando a gorjeta dele. Eles têm esse hábito, é deles. Eles acreditam que para você ter, você tem que doar. Não é só vem a mim. Então, assim, você veio até o meu estabelecimento, você gastou aqui, né? Isso é uma coisa que, claro, mas era mesmo uma assim questão eu me doei cultural. no meu trabalho. Mas eu ia te dizer que, trabalhando pontos do teu desenvolvimento, que você sempre teve o coração muito de doar. Você Sim, teve o coração muito isso é de mim já. Sempre de dar. E você consegue ver o quanto que Deus te abençoou Gente, também. tinha fases lá que, assim, eu tenho despesas lá, pessoais, né? Que eu pagava o meu plano do celular, a minha alimentação da semana só com as caixinhas que eu ganhava. As meninas dizem, a Jenny é a rainha da caixinha, porque eu nunca vi ganhar tanta caixinha. Eu ganhava muita caixinha, assim, realmente. E eu acredito que era Deus me honrando, porque eu, no final, eu tinha aquelas desavenças, mas depois ele me honrava, sabe? Aí passou tudo isso, eu comecei com um espiritual. Aí tava tudo bem no trabalho, eu falei, agora vai. Aí começou, Deus falando, não é isso que eu quero de você. Eu quero mais. Agora começou a primeira a me espremer vez que dentro. tu me perguntou, na verdade, foi pra saber como que tu poderia investir o que eu ia fazer dinheiro. com o meu dinheiro. Porque eu tava ganhando dinheiro, minhas contas estavam pagas. E assim, né, eu lá, filho, mãe, me dá isso, mãe, me dá aquilo. Eu falei, meu Deus, o dinheiro tá indo. Só que assim, eu botei na minha cabeça o que eu fui fazer lá, tá, Fê? Eu fui muito objetiva. Eu falei assim, ó, eu sei agora o que eu vim fazer aqui, em questão de que eu vou guardar dinheiro, eu vou retornar ao meu salão, eu vou montar uma equipe até então. Eu tinha um sonho de ter um produto, mas isso era um sonho muito longe e não era acessível ainda no meu ver. E eu fui muito fiel ao que eu me prometi, eu fui muito fiel ao que Deus falou pra mim naquele dia, vai, não erres mais. Aí eu me tornei uma pessoa que eu ia só de casa pro trabalho, do trabalho pra casa, estudava, comecei a fazer mais cursos, tanto na minha área, quanto também de desenvolvimento pessoal e buscar a Deus, cada vez mais. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive Deus comigo, mas era aquela assim, graças a Deus, obrigada. Não era graças a Deus, era sentir, e eu senti a necessidade de sentir Deus. Com isso, eu comecei a ter o atrito com as outras pessoas com as eu convivia, porque eu me tornei diferente. Eu não era aquela que eu ficava na patotinha, porque existem um mundo de opções lá. Você pode sair, você pode namorar, você pode conhecer pessoas, você pode ir para as baladas. Tem coisas para você fazer todos os dias. Sair para almoçar, jantar fora todos os dias, mas isso tem um custo. E eu coloquei para mim que eu não ia fazer. Enquanto tava todo mundo numa sala falando, né, sua vida, eu tava na minha sozinha lendo, estudando, ouvindo minhas orações, buscando conhecimento, até porque escrevendo. tu tinha um foco, né? Ali eu tinha um foco. Aí é que entra a diferença do ser humano. E se você não tem um foco... Eu não podia contaminar a minha mente com outras informações. Não que eles estão errados, cada um faz o que quer na sua vida. Só que eu decidi mudar a minha vida, então eu não podia ficar lá. E daí por isso eu me tornei a estranha. Por isso eu ouvi, deixa ela ver onde esse Deus dela vai levar ela. Uau. Tá, eu ouvi isso. Eu ouvi que eu era uma pessoa mão de vaca, porque eu não queria sair pros restaurantes. Cada saída de restaurante, gente, é $100. Que é Uber, é isso. Equivalente a R$500, quantos mais ou menos. Hoje, agora não sei quanto é que tá o dólar, mas na época, R$500. Botou o pé na rua, você tava gastando. Então, às vezes, mesmo que eu tomasse uma água, mas como a gente sai todo mundo em equipe, a gente dividia a conta total. Então, eu acabei começando a ver que aquilo não era mais viável pra mim. Vamos fazer festa em casa. Só que eu não tava numa vibe de fazer festa. E não condizia com o que tu tava buscando. Eu estava dentro do meu quarto, orando, estudando, fazendo mentoria. Muitas vezes o som tocando lá fora, berrando, falando alto. E eu lá. E não pense que foi fácil. Porque muitas e muitas vezes eu chorei e falei, eu tô me cobrando demais. Por que eu tô me exigindo desse jeito? E é importante as pessoas que estão nos ouvindo, gente, entenderem essa busca dela. Porque, como ela falou, fazendo mentoria, os nossos horários de mentorias eram horários que era de madrugada pra ela. Muitas vezes, né? Aí eu entrei em um surto mais uma vez, não por trabalho. Graças a Deus, meu trabalho tava legal. Tudo caía ao meu redor, mas nada me atingia. E não pense que não teve desafios, que teve muita coisa.
Mas nada me atingia. Quando dava um problema grande lá, ou eu tava no meu day off, ou era com a colega, nada vinha até mim. Obviamente, tu sente. O day off, que é um dia de folga. Que tu sente, porque tu sente, é um clima pesado, é um país pesado, é ruim, tu fica mal. Tu não quer ver teu colega sofrer. Só que tu também não consegue abrir a cabeça do teu colega e colocar lá dentro o que é pra fazer. Porque é uma opção minha, comer pão com ovo. Enquanto todo mundo tava lá. Até eu fui chamada muitas vezes, tu passou a temporada, tu deve estar voltando cheia de dinheiro, porque tu passou a temporada inteira no pão com ovo. Realmente. Gente, sabe o que eu fazia? Ela dava um vale alimentação pra gente, um valor. Eu dividia esse valor em 4 semanas, eu dividia o que eu podia gastar por dia. Eu tinha um valor que eu podia gastar por dia. Só que daí eu comecei a falar, pra que eu tô fazendo isso? Não tô saindo, não tô me divertindo, não tô vivendo, as pessoas não gostam de mim. No começo todo mundo me convidava, vamos. Pararam de me convidar, eu comecei a me sentir, nem me convidam mais, estão me excluindo. Mas não, foi porque de tanto eu rejeitar, as pessoas também, lá nem vai, nem vamos mais chamar. E quando eu ia, não era mais a minha vibe, não era mais o que eu queria conversar, eu me sentia mal, às vezes tinha atritos, eu ia e voltava pior do que eu tava. Aí comecei a sentir muita falta dos meus filhos, da minha família. Coisa que na primeira temporada eu só consegui enxergar o meu dinheiro. E onde foi esse despertar? Foi ali no meio, quando eu tava fazendo 6 meses. Não, ali foi em agosto, mais ou menos, né? Que eu comecei a minha mentoria. Foi um pouco antes. Eu falei assim, comecei a orar pra Deus e falar assim, tá, Senhor. Eu não sei se eu devo falar isso. Pode falar. Mas eu queria muito uma família. Falei pra Deus que eu queria uma família. Que eu tava cansada da vida noturna. Que eu tava cansada de ter várias opções e não ter nenhuma. Eu queria uma família. E pedi pra Deus, eu comecei a orar pra Deus ali, pra que Deus me desse uma família, né? Que eu tenho meus 2 filhos, né? Meu mais velho hoje tá com 15 anos, vai fazer 15, e meu mais novo vai fazer 9 anos. E eu comecei a orar pra Deus, eu quero uma família. Aí quando eu comecei a orar pro que eu queria realmente, Deus começou a me abrir as portas pra isso. E eu falei, Senhor, eu quero pessoas que vão me unir ao meu propósito. Eu quero pessoas que vão me ajudar, porque eu sei que eu tenho que trabalhar com mulheres. Eu sei que eu tenho algo pra entregar. Eu sei que Deus quer mais de mim, porque eu sempre tive esse afeto com as minhas clientes, adorava conversar. Eu sempre tinha uma palavra pra falar. Aí quando gente, assim, realmente de cama, estressada, eu só saía do serviço, eu não tava mais lendo, não tava mais estudando, só saía, deitava na cama. Aí eu falei, opa, isso aí não é você não, nem na outra temporada que tu teve todos os desafios, tu ficou dessa forma na cama, vamos reagir. E nisso, olha pra vocês verem como Deus, ele age. Eu abri meu Instagram, eu já tinha feito uma mentoria com a Fê, em 2020, eu acho. E uma mentoria não, uma imersão, né? E daí eu vi a Fê postando uma promoção, porque eu tava bem mão de vaca assim mesmo, tá, gente? Não sei se essa é a palavra, mas eu tava assim. Também não queria gastar, porque eu já tinha feito avaliações na época. Não que não era pago, mas não era um dinheiro que naquele momento eu tava disposta a poder me desprover. Não é questão do valor, é questão que tu não tava preparada em outras oportunidades. Aí eu tinha pesquisado mentorias ali de 21 dias por 5 mil, 6 mil. Falei, não sei se é isso. Vou pagar um valor desse, nem eu sei o que eu quero. E nisso eu abri o meu Instagram e a Fê tava fazendo uma promoção que era pra uma mentoria em grupo. Como é que era o valor? Eu acho que era R$99. R$99, gente. Eu falei, nossa, é essa mesmo. Só que era pra uma mentoria em grupo. Olha pra vocês e como Deus ele é, tá? Era pra uma mentoria em grupo. Aí eu chamei umas meninas ali que eram mais, né? Estavam ainda no processo, vou ou não vou. Só que chegou no dia, ninguém foi. Ninguém foi. Aí a Fernanda pegou e falou pra mim, olha, Di, esse valor, ele é pra uma mentoria em grupo. Mas como a gente fechou, eu acredito que é propósito de Deus, eu vou te dar a mentoria dos 21 dias, que seria um outro valor pelo valor que tá fechado. Foi um presente ali. Um presente. Realmente eu acredito que ali foi Deus falando, porque eu pedi pra que Deus colocasse uma pessoa. E é muito doido, porque a gente joga pro ar, pede as coisas pra Deus, e aí quando Deus começa a movimentar, a gente não consegue entender. Não. Né? Mas outra coisa que foi muito claro também, se eu não tivesse silenciado, Fê, perfeito, eu não teria conseguido ouvir, porque Deus, hoje olhando a minha vida pra trás, ele sempre me mostrou sinais. Verdade. Só que eu não ouvia. E tu já estava no meio que tu pediu. Eu já estava no ciclo social que eu tinha pedido pra Deus. Eu já estava. Só que daí eu comecei a me sentir sozinha. Eu falei, mas eu não pedi isso? Eu pedi pra que Deus limpasse. E Deus me prometeu dentro da igreja, antes de eu ir, a primeira temporada, que ele ia derrubar muralhas pra começar a limpar a minha vida. E começar dentro da minha casa. E começou dentro da minha casa. E daí, quando as coisas começaram a acontecer, eu comecei a surtar. Porque tu esquece do que tu pede pra Deus.
A gente pede, às vezes, um desespero e tu esquece, mas Deus, ele não esquece. De tudo que você pede, ele anota bem anotadinho e o momento certo tu vai ter. E, inclusive, tu tinha peço uma família. Eu tinha pedido uma família. Tanto que eu me comprometi com Deus, gente, a entrar em santidade com o meu corpo. Isso é algo muito íntimo. E entrou. E eu entrei em santidade com o meu corpo. Eu fiquei 1 ano sem ter relação com ninguém, sem me relacionar com homens. E isso foi ruim, porque até isso eu ouvia. Ah, Madre de Calcutá, ah, Santa, ah, fulana de tal. Tudo eu ouvi, tudo era acusação. E é interessante, porque, na verdade, na primeira temporada, como vocês ouviram, ela estava separada. E ela tava separada há muito tempo tava já. 7 anos separada. 7 anos separada, gente. E é muito doido, né? Porque quando a gente tá fazendo mentoria, a gente desenvolve um mapa e anota cada detalhe do que o cliente tá falando, que ele às vezes nem sabe o que falou, né? Que o coach, né? Não é um cliente, é um coach. Que o coach tá ali falando e eles anotam. E às vezes eles me falam algumas coisas e eu digo, não, mas isso aqui tá faltando alguma peça. Eu me senti expert, porque assim, primeiro ela me deu alta com 3, 4 dias de mentoria. Verdade. Eu já estava num processo, né? Muito avançado. Tempo. Ela falou, nossa, vou te dar alta e tal. Porque tal. justamente, é como ela falou, ela já estava no meio, ela já tinha tudo. Eu disse, não, mas tem alguma coisa que não tá encaixando, porque tu tem que ter alta. Né? O que eu tô fazendo aqui? Ela me falou isso, né? Eu me senti assim, nossa, eu tô bem, então, tô no caminho. Tô buscando evolução e cheguei lá. Até que a gente, pra tentar aqui encurtar, que o nosso tempo é curto, até que eu disse assim, mas tu já tem o que tu pediu pra Deus. Não, eu não tenho. Eu quero um relacionamento. Tu já tem. Não, e gente, eu gosto de frisar, porque pra mim é o meu testemunho. Ela tem o dela, eu tenho o meu. Porque ela é um testemunho vivo, né? Aonde eu disse, meu amor, tu é separada do teu marido? Claro, 7 anos. Mas antes tu tinha falado, teu marido tá pronto, ele tá te esperando. Ela falou dele, sai, que bom, você vai ter alguém novo. E a gente não sabia que então era o marido, que era o Ricardo, que já existia, né? Exatamente. E até que a gente conversa vai, conversa vem, a gente realmente já tava achando que aquilo já acontecia, que o marido já tava pronto, até que a gente chega à conclusão que o marido era o marido, que já existia. Porque, na verdade, eu estava 7 anos separadas de casa. Eu não tinha separado no papel. E eles nunca tinham, acho que, se dado conta disso. Só que ela é tão ferrenha, sabe? Aquela coisa assim que você fala e ela não. Porque ela, como todo ser humano, vai ser do meu jeito. Foi a única parte que eu não quis aceitar que fosse como Deus quisesse. Exato. Eu não quis. E aí foi onde era uma tu ferida começou... ainda que, na verdade, era ferida que precisava ser curada para que todos os pontos se acertassem. E quando você se separa é porque existe uma ferida. E o mais interessante é que o marido dela buscou essa evolução mudar por ela, né? Durante todo esse processo. Ele persistiu. O menino. Eu ainda não dei parabéns pra ele nessa volta aí, mas ele persistiu, ele buscou uma evolução. A gente olha agora os stories, tá lá ele junto, pegando junto. E como que é agora? Você vê que a tua família tá restituída e que, na verdade, não somente está restituída, mas que nasceu também um sonho lá no Egito. Porque você não imaginava que poderia ter o seu próprio produto, né? E como que é hoje? Apresenta o teu produto e o nascimento dele. Gente, um dia Deus falou assim, a minha mãe falou pra mim, tá? Dói te dizer, porque eu sou tua mãe, eu não queria te dizer isso, mas Deus vai te tirar tudo que você tem, você vai perder tudo. E você só vai ter novamente quando você entender que é como ele quer e como ele quer e não como você quer. Aí eu falei, nossa, quem Deus é esse? Se ele quer que eu seja feliz, ele tem que deixar eu realizar os meus sonhos, não é o que você quer. E quando eu falei, por livre, espontânea, força e obrigação, não foi algo que eu falei, eu vou, foi da dor mesmo, eu dobrei meu joelho e falei, ok, Deus, é da tua forma. Eu falei desse jeito, tá bom, eu me rendo, eu vou fazer o que o Senhor quer. A partir de hoje eu vou fazer o que tem que ser feito. Deus me restituiu, tanto com a restauração do meu casamento, com a minha família, com tudo que eu perdi, ele me deu um dobre ainda melhor. Porque veio junto comigo um sonho, que era um sonho de papel, que é a Lapidaliz. Sabe quando eu tava lá no salão, onde eu vou ter meu produto, onde eu posso ter minha marca? E veio a Lapidaliz, que quem sabe um outro dia de um podcast a gente vem até aqui e fale da história da Lapidaliz. Verdade. Porque não foi só um produto, Deus não me deu nas minhas mãos só mais uma marca de cosmético. Ele me deu um sonho, ele me deu a libertação de mim mesma, a minha cura veio aqui e eu precisava expressar isso de alguma forma e eu expressei isso e eu não queria só pra mim, eu precisava transbordar.
E foi dessa forma que veio a Lapidalis. Por que Lapidalis? Lapidação. Deus me lapidou para que dessa forma, hoje, eu possa agregar valor à vida de outros profissionais que possam também ser lapidados através do método Madame Diamond. Uau! E muito incrível, gente, que é exatamente como ela tá falando e muito mais. Porque, como eu falei, ela veio procurando um alinhamento financeiro. E como eu sempre falo para as pessoas, não existe alinhamento financeiro, não existe vida profissional sem uma vida pessoal e estabilizada. Vocês lembram lá no começo que eu falei assim, uma amiga me falou, de Deus tá indo te levando lá para te tratar, para te curar, não é sobre dinheiro e não vai ser como você tá pensando, você vai chorar muito. Inclusive foi a Lu Rodrigues, que é uma amiga minha de anos, que me acompanha, que sempre esteve ali de uma forma pessoal e particular me mentorando, que na verdade quando eu cheguei até a Fernanda, que ela disse que você já tá preparada, também. Foi através da Lu. Por quê? Porque que já veio aqui, já esteve aqui conosco. Sim, também. Foi através dela. E quando ela falou isso, eu fiquei até meio chateada, porque eu pensei assim, eu trabalhava na TV, né, com ela, e eu pensei, ela deve estar, eu tô largando da TV, ela pode estar, né. Ela não quer que eu vá, talvez, algo do tipo. Foi o que meu coração, porque somos falhos, pensou no momento. E hoje, ela realmente falou o que Deus realmente tocou no coração dela. Não era sobre dinheiro. Não era. Porque não botei o silicone, não chapei a barriga ainda, como eu fui pra lá pensando que ia ser. Porém, eu voltei com mais. Porque eu voltei com uma família reconstituída, um salão reconstituído, uma marca nova e um produto hoje que entrega além do esperado para os clientes. Não porque é só a cliente. Como eu te falei, hoje eu não tenho adversários, eu tenho colegas de trabalho. Perfeito. Porque o que eu quero hoje é que cada uma dessas profissionais que passarem por mim, elas entendam, que é isso que eu hoje falo no meu workshop, que elas entendam o poder que elas têm nas mãos. Que todas as clientes que vêm até a gente não é só por um efeito cosmético. A gente não tá ali só para alisar um cabelo ou hidratar um cabelo. Não, é muito além. Existe algo ali dentro. Existe uma vida. Gente, até agora ela dando esse gancho, porque vocês podem estar pensando, quem está nos ouvindo a primeira vez, né? Quem nos acompanha no Instagram já está acostumado, já sabe. Mas quem está aqui nos vendo, ouvindo e vendo pela primeira vez, tá, mas ela fez mentoria com ela, ou já elas são amigas, mas ela não faz cabelo com ela? Gente, vamos lá. Já usei Lapidalis. É ótimo, resultado incrível, um brilho, é 7 vezes mais esse brilho, ele é real, ele existe. As pessoas falam, é filtro, mas aí quando chega no salão diz assim, meu Deus, nada de brilho filtro, é de verdade. Gente, é o brilho realmente do Egito, é o brilho que tá ali dentro, tá? Espírito Santo, eu digo. Aí o que acontece? Brilhando. Eu, Fernanda, trabalho com outros profissionais, desenvolvo a carreira de outros profissionais, e o que eu indico? O Lapidalis. Então, estamos conectadas sempre para vocês entenderem mas como que tu indicou a cor do cabelo dela para um outro profissional fazer, o outro profissional já tá de olho no Lapidalis, gente. E assim porque a gente vai indo. É assim que funciona, gente. É a questão do network, porque você não pode guardar só para você. Eu quero que a Lapidalis seja só minha, só do meu salão, porque eu quero ser a única disso, eu não vou dar conta. Olha quantas mulheres do mundo precisam ser lapidadas. Então, para quem está nos ouvindo e quem é do ramo, a gente trabalha com a Lapidalis em todos os salões. Porque eu preciso que gente, é o meu propósito com Deus. Porque quando eu tava lá no fundo do poço, que eu não aguentava mais as humilhações, eu falei, Senhor, me levanta aos olhos da Rababe. Me levanta, me dá a graça de Jesus, me dá a graça que eu vou levantar mulheres. O Senhor me levanta que eu vou levantar mulheres. E por muitas vezes... Ela tá gripada, gente. Ela saiu da cama, ela tá com febre. Exatamente, eu tô a semana toda de cama. Então, assim, por muitas vezes eu quis desistir. Coisa que eu nunca pensei. E pra vocês verem a coisa mais curiosa, no dia do lançamento da Lapidalis, que todo mundo me viu linda e maravilhosa lá no Instagram, eu tava dentro do meu quarto, chorando e gritando, eu não quero mais, eu vou desistir, por que eu fui fazer isso, pra que eu fui inventar isso? 4 horas da manhã me mandando mensagem, me descascando, porque o investimento foi na Lapidalis. Eu falei, eu tinha o dinheiro, eu podia estar pegando esse dinheiro agora e indo embora, porque tinha realmente acontecido uma situação muito ruim lá. Nada com a Rababe, gente. A Rababe tinha dado tudo, como eu falei pra vocês, foi na casa. Outras provações que foram muitas. Eu peguei e falei assim, eu não quero, por que eu fui fazer isso? E assim,
Eu limpei o meu rosto, tive a ajuda de algumas pessoas que estavam lá, a Fernanda, a Lu Rodrigues, conversei com a minha equipe de mentoras. Verdade. E ela falou, levanta, ergue essa cabeça e vai, nem que seja pelo teu propósito, mas vai, porque não é mais só sobre você. E ela tem abençoado, o nosso tempo ele já estourou, mas nós vamos encerrar, mas enquanto a Diane estava no Egito, eu recebi tanta mensagem, eu mandava para ela essas mensagens, das pessoas falando, o que você fez com a Diane? Que mudança é essa? Como assim? Ela tem um produto? Ela tem uma marca? E na verdade as pessoas começaram a olhar ela, porque elas não somente viram a transformação, mas elas sentiam a transformação. Eu recebi mensagens de pessoas que viam ela e eram abençoadas através dos stories dela. Vidas foram tocadas, Exatamente. Porque ela mostrava a essência. E o produto, o Lapidalize, é justamente sobre isso. É sobre você lapidar a sua essência, chegar num tratamento de excelência, porque ela buscou, né? Então ali tem cada gotinha de lágrima do que ela buscou, de cada joelho no chão que ela trabalhou. Então o que eu vejo? Não é só um produto, porque cada profissional que recebe o produto da Diane, ele tá levando gotas de lágrimas do suor também que ela teve lá no Egito. Então é um produto que vai abençoar muito aí o seu estabelecimento. E eu só tenho a agradecer como mentora, que fui mentora dela, mas eu só tenho a te agradecer por tu ter confiado em mim, agradecer a Deus por a gente ter conseguido chegar no êxito. E como eu disse para uma cliente que também vai levar o Lapidalize, inclusive confirmou agora ali, e eu tava ali dizendo agora mesmo, e o que eu disse para ela, eu disse, eu vou te dar 100% do meu trabalho. Falei exatamente isso, eu vou te dar 100%. Porém, 99,9% para que dê certo, vai depender de você. E muitas vezes eu dou... obediente. E às vezes eu dou um gelo, né? Não dou gelo. Eu dou gelo, eu digo assim, cara, a resposta eu já te dei. E a pessoa me chama, a resposta eu já te dei. Gente, ela me deixou bloqueada 2 semanas no meio desse turbulhão de coisas que acontecem lá. Porque às vezes a gente precisa silenciar, como você falou, e a resposta tá ali. E é muito difícil isso. Então eu só quero agradecer mesmo, porque... a gente tem, já posso adiantar para vocês, porque já é algo que já é existente, em primeira mão. Agora que nós vamos começar a trabalhar sobre isso, a Diane é uma das palestrantes do nosso próximo Imersão, e a gente vou contar tudo com detalhes, gente. Aqui exatamente, aqui ainda é pouco tempo, mas por que ela é uma das palestrantes? Porque ela se tornou essa mulher empoderada. E o que é empoderada? Receber poder para quê? Né? Receber poder para quê? Então, obrigada mais uma vez, o tempo realmente estourou, mas gratidão pela tua vida, por tu ter se dedicado, né? Parabéns pela restituição da tua família, parabéns por tudo. Eu sou muito grata, porque Deus me prometeu a bênção de Jó. Família restituída, mãos restauradas, família restituída, bens restaurados e mãos multiplicando. Tudo aquilo que eu toco vai multiplicar em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, muito obrigada. E eu espero que vocês tenham gostado. Gente, encerramos por aqui e muito, muito, muito obrigado. Compartilhe essa história, porque eu tenho certeza que você vai edificar outras vidas, e até a próxima segunda.